A paz do Senhor a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos mais uma palavrinha que o Senhor me deu, né? E hoje, né, nós estaremos meditando no primeiro milagre que Jesus fez, né? Porque a gente vai ver a importância, né, desse primeiro milagre, porque nos mostra, né, como recebemos o Espírito Santo, né? E assim nos tornamos filhos de Deus, né? Eu queria inicialmente estar lendo aqui no capítulo 2 de João, né? Quando fala aqui sobre as bodas em Caná, né? A água feita vinho. Eu vou ler essa passagem, depois nós estaríamos retornando e meditando nela, né? E aqui diz o seguinte, olha: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, né? Então veja bem a importante lição aqui, né? Jesus foi convidado a esta festa, né? Essas bodas em Caná da Galileia, né? Ele e os discípulos, né? Então, e a mãe de Jesus estava também nesta festa, né? Em determinado momento, a mãe de Jesus falou para Jesus: não tem vinho, né? No versículo 3 desse capítulo 2, diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, né? O que isso significa, né? Significa o seguinte: o vinho que acabou foi o vinho velho, né? E Jesus veio então trazendo um novo vinho, né? O vinho do Novo Testamento, né? Uma nova compreensão, né? É diferente do vinho da lei, sabe? Agora, né? Jesus traz então para nós a graça e a verdade, um novo entendimento, né? E aqui Jesus vai nos mostrar, né? De que forma nós recebemos então o Espírito Santo, porque Jesus ele veio para
para nos batizar com o Espírito Santo, né? João Batista, ele batizava com as águas, né? Mas Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E como é que nós recebemos desse Espírito? É que nós estaremos meditando, né? Então, aqui nessa passagem tem essa importante lição. Olha, primeiro, quando terminou o vinho velho. Agora é um novo olhar, é um novo entendimento, né? Então, Jesus aqui está nos mostrando esse processo. Agora, como é que foi transformado a água em vinho? Então, diz assim: a mãe de Jesus disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. E ali tinha umas talhas de pedra, né? Tinham 6 talhas de pedra, né? Eu entendo que essas talhas de pedra, essa quantidade, 6, né? Isso, desde a criação do mundo, né? O mundo foi criado em 6 dias, né? O 7º ele descansou, né? E os judeus também descansavam no 7º dia, né? Eu entendo que essa talha deve ser assim, um para cada dia, né? Mas isso não está escrito, né? Isso é um entendimento meu, né? Mas, então, disse Jesus o seguinte para os seus ali empregados, né? Enchei de água essas talhas. Aí eles encheram até a boca, né? Encheram até em cima, que diz, né? E depois que estava cheio, aí ele disse assim: tirai a água e levai ao mestre-sala. E eles levaram ao mestre-sala. E quando o mestre-sala provou, né? Aquela água que feita vinho, né? Ele não sabia de onde viera, mas os empregados sabiam, porque eles é que tinham enchido de água, né? Aquelas talhas lá. E aí o mestre-sala chamou o esposo, né? E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, sabe? Depois que o pessoal já havia bebido assim bastante, né? Aí ele coloca o inferior, né? Mas aqui ele estava dizendo que até agora, né? Até aquele momento, né? Quase no finalzinho da festa ainda tinha vinho bom. Falando: nossa, peraí, mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? É o vinho que Jesus trouxe para nós, né? Um bom vinho, né? O vinho do Novo Testamento, né? E assim os seus discípulos, eles creram nele, né? E aqui a gente vê também, então, qual é o procedimento? Olha, veja, a água significa a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Quando nós nos enchemos da palavra, né? Aquela palavra gera em nós vida, né? Nós somos como essa talha que aqui está descrita, né? Enchendo de água, enchendo da palavra de Deus, e esta palavra vai gerar em nós vida, né? O vinho, ele simboliza isto, né? Nós sabemos que o vinho, né, na Santa Ceia mesmo nós fazemos isto, né? O vinho, ele simboliza o sangue de Jesus, né? E o sangue representa vida, né? Então, quando nós recebemos da palavra de Deus, esta palavra gera em nós vida, né? Então, aqui quando há essa transformação de água para vinho, né? Quer dizer que aquela palavra gerou dentro de nós vida, né? Vida como? Pelo Espírito Santo, né? Então a gente vai ver isso daí, né? Nas passagens seguintes, né? Quando aqui no capítulo 3, né? Capítulo 3, no versículo 5, esse é um capítulo que era Jesus com Nicodemos, né? Então aqui Jesus
respondendo então a Nicodemos, né? Jesus respondeu no capítulo 5, diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, nascer da água é nascer da palavra de Deus, né? É quando nós bebemos dessa água, né? Bebemos da palavra de Deus, né? Esta palavra é que nos traz vida, né? Vida pelo Espírito que nós recebemos, né? Então, aqui está dizendo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? E na sequência aqui no capítulo 4, né? Eu só vou ver aqui o versículo 14, né? Aqui já é quando era Jesus com a mulher samaritana, né? Então, no diálogo, Jesus falando à mulher samaritana, né? Então, aqui no versículo 14, só vou ler esse versículo aqui. Então, Jesus disse assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Que água é essa, né? Aqui no versículo 10, Jesus diz que água viva, né? Então, é esta água, né? Quando nós recebemos da palavra de Deus, ele gera, né, vida, e o Espírito Santo, ele vem pela palavra, né? Nós recebemos o Espírito da verdade quando nós recebemos a palavra da verdade. Por crer na palavra da verdade é que nós recebemos o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, né? Então isso é importante. Quando a gente vê lá no capítulo 14, né? Capítulo 14, vou ver aqui no versículo 23, né? É um versículo bem conhecido, mas a gente está sempre repetindo porque ele é importante, né? Então aqui diz o seguinte, olha, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês guardarem a minha palavra, né? Guardarem seu coração, né? Guardar a palavra é crer na palavra, né? É viver a palavra, né? E aqui uma promessa do Pai e Jesus fazer morada dentro de nós. E como é que ele faz morada? Pelo Espírito Santo, né? Então aqui no 14, por exemplo, eu vou voltar aqui no versículo 15, né? Versículo desse mesmo capítulo, no versículo 15, olha, diz assim: se me amardes, aqui é Jesus falando, né? Aqui já faz parte das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, né? Antes da sua morte, né? Antes da sua prisão, né? Então deixou aí aos versículos, aos discípulos, aquilo que era mais importante, né? É como alguém que vai partir e deixa, né, para os seus as últimas instruções, e assim fez Jesus, né, com relação aos seus discípulos. Então passou ali as instruções mais importantes, né? E Jesus está dizendo aqui para eles, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Então, uma vez que nós recebemos do Espírito Santo, ele não nos abandona, sabe? Porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que a cada ação que a gente faz, né? Se agradou a Deus, o Espírito continua conosco. Se não agradou, o Espírito sai, né? Mas não sai não, sabe? Ele continua conosco, né? Por quê? Porque em tudo nós aprendemos com Ele, né? Às vezes erramos, né? Mas é permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa. Não é que Ele tenha nos abandonado, né? Às vezes a gente sente que Ele está distante de nós, né? Mas não está, né? Nós nunca estaremos sozinhos. Nós temos sempre que nos lembrar que Ele está no nosso barco, né? Então nós podemos ficar em paz, podemos ficar tranquilos, né? E no 17 diz assim, olha, no 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Então, veja que o Espírito Santo, né? Ele diz que o mundo ele não pode receber, porque não conhece, né? Não vê, nenhum conhece. Por quê? Porque para que ele possa ver, para que possa conhecer, a pessoa tem que nascer de novo, né? É o que Jesus disse a Nicodemos, né? Olha, se você não nascer de novo, né? Primeiro que você não vai ver o reino de Deus, né? E outra, se não nascer, não entra no reino, né? No reino de Deus, né? Então, é o que está dito aqui, né? Então, Ele habita em nós, né? E estará em nós, né? Estará em nós em qualquer situação, né? Quando passamos por lutas, por aflições, nós oramos a Ele, né? E Ele que nos consola, né? Ele que nos dá a direção, né? Porque tudo vem dele, né? A nossa confiança está nele, né? Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Ele é o lugar seguro, né? Onde nós nos escondemos, né? Onde somos protegidos por Ele, né? E finalizando, tem aqui no capítulo 20, capítulo 20 aqui, na verdade, quando Jesus, ele ressuscitou, né? E foi de encontro aos seus discípulos, né? E chegando lá aos discípulos, aqui diz assim, no 22, né? 20 e 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, né? Então, veja bem, os discípulos receberam o Espírito Santo. Mas por quê, né? Porque eles andaram com Jesus, né? Ouviram a palavra da verdade que Jesus trouxe a nós, né? E pela palavra eles receberam o Espírito Santo, né? E assim é conosco também, né? Quando nós nos firmamos na palavra do Senhor, na palavra da verdade, há uma promessa dele de fazer morada em nós, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque uma vez que nós recebemos do seu Espírito, nós passamos a condição de filho, sabe? E uma vez filho, nós descansamos,
porque nós não temos que provar nada, né? Nós já passamos da morte para a vida, né? Ele vai estar conosco sempre. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação, né? De formas que nós podemos descansar, né? E daí para frente, a gente sempre procura fazer o que agrada a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, né? Isso é que agrada a Ele, né? Quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele, né? Então, que nós possamos então ficar com esta palavra, né? Curtinha, né? Mas eu creio que há muitos ensinamentos aqui, né? Que nós temos que guardar em nossos corações, né? Para que a gente sempre ande na presença de Deus, né? Na presença de Deus é que nós temos vida, né? Então, nós temos que estar nessa caminhada, né? Seguindo os passos do Senhor Jesus. Amém? Então, fiquem com esta palavra, né? E que Deus abençoe a todos. Amém?